A presença hoje é do advogado tributarista, diretor do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, Alexandre Fiorotti, com quem nós passamos a conversar. Alexandre, a gente fala de IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, a gente lembra de impostômetro, que talvez seja o produto mais visível de vocês, né, que desenvolveram a tecnologia disso. O impostômetro, ele conseguiu inspirar alguma coisa em termos de política tributária? O impostômetro ele desperta o interesse das pessoas, não só pelo nome, né, mas pelos dados que são postos ali em tempo real, né? As pessoas verem a moeda ali corrente, ali, né, o imposto sendo recolhido em tempo real, é impactante demais. A gente nota que há, sim, uma iniciativa das pessoas de começar a se questionar mais o que é a magnitude da carga tributária no Brasil. Então, isso desperta interesse. Então, a gente vê o impostômetro como uma ferramenta sociotecnológica muito importante hoje no país. É um marco, está nas principais capitais do país e está na internet. As pessoas acompanham, de fato. É interessante o seguinte, nós estamos falando de uma carga tributária hoje da ordem de mais ou menos 35%, né? Sempre se evoca a história de Tiradentes do Quinto. A Inconfidência Mineira foi desencadeada pela cobrança de 1/5 dos impostos. Aqui a gente está pagando mais de 1/3. Exato. Aliás, dizem que a expressão quinto dos infernos vem exatamente do quinto que era obrigado o Brasil a mandar para a coroa portuguesa. 20% do ouro lavrado aqui. 20% do ouro lavrado. E, de fato, você tem razão. Hoje nós estamos falando de uma carga tributária aproximada de 35% do produto interno bruto, 35% de tudo que se produz no país traduzido em carga tributária. Isso é bem mais do que se tinha lá atrás. Algo que precisa ser mudado. Mas tem um detalhe. Isso aqui, se você vai em países da Escandinávia, você vê carga tributária de até 65%. Sim. Só que você vê onde o imposto voltando, né? Você tem. A gente que tem a oportunidade de sair e conhecer um pouco mais essa realidade dos países do primeiro mundo, você vê investimento em infraestrutura a um nível que a gente não consegue ver no Brasil ainda. Está longe de se ver aqui. Estradas maravilhosas, com índices de acidentes reduzidíssimos. Né? Escolas públicas, atendimento à saúde público de qualidade. A gente nota assim, esse conceito do plano de saúde, muito país do primeiro mundo, as pessoas não têm isso daí. As pessoas têm até a opção de contratar, mas não contratam, porque a saúde pública funciona. Então, o Brasil, o que a gente diz é que a carga tributária é muito alta, não só porque o percentual da arrecadação sobre o PIB está alto, 35%, mas porque a gente tem que contratar na iniciativa privada tudo aquilo... Uma carga tributária paralela. Exatamente, tem uma carga tributária paralela. Saúde, educação, a gente tem que gastar com saúde privada, segurança privada, saúde, educação privada e por aí vai. Transporte privado, porque o transporte público está ineficiente. Então, se a gente levar em consideração tudo isso, nós estamos pagando muito caro e talvez até muito mais caro do que os países do primeiro mundo. Uhum. Então não é só o que se recolhe, é como se gasta. É como se gasta. Agora, da reforma tributária, tem umas 2 ou 3 versões aí de MP transitando no Congresso. O que nós podemos esperar, Alexandre? Olha, nós temos aqui algumas 3 propostas de emendas à Constituição. São 3 propostas de reforma tributária. Elas tendem a se convergir para um conceito de reforma tributária única, envolvendo os tributos sobre consumo, né? Basicamente, nós estamos falando aí de PIS, COFINS, ICMS, IPI, tá? E o ISS. Agora, qual é a lógica, a tônica que tem sido empregada nas propostas de reforma tributária? Uma simplificação desse sistema, tá? Sem aumento da carga tributária. Isso é o desejável. A gente não tem ilusão de que o governo vai conseguir reduzir a carga tributária porque seria reduzir sua receita e isso é algo que parece utópico. Então, desde que se mantenha a neutralidade da carga tributária, que não se aumente, que não se reduza, mas também que não se aumente, havendo uma simplificação já ajuda muito no desenvolvimento do país. Por quê? Porque nós trazemos segurança para quem recolhe tributo nesse país, não é para quem paga. Quem paga é o consumidor final, mas para quem recolhe, que é
a empresa que está gerando emprego, que está, né, tá empreendendo ali, o empresário que está empreendendo, a segurança é muito importante. Porque do ponto de vista hoje do que a gente tem, contribuinte algum tem segurança do que está recolhendo. Você está recolhendo 100% certo. Mesmo que ele queira recolher 100% certo, ele tem algum nível de dúvida a respeito do que está fazendo e, numa eventual fiscalização, ele pode ser punido. Então, gerando passivo. É muito complicado. Se a gente pensar hoje em reforma tributária como modelo de simplificação de um sistema tributário que está aí muito complexo hoje, nós já ganharíamos muito no país. Mas você acha que há perspectiva de avançar no sentido apenas da simplificação? Há uma perspectiva de avançar pouco na simplificação, talvez até de complicar no primeiro momento, que seria uma fase de transição em que nós teríamos dois regimes, coexistindo dois regimes tributários diferentes, o velho e o novo. No futuro, encerrada essa fase de transição, talvez simplifique um pouco, mas nós temos um outro receio, que é, sim, de um impacto na arrecadação, com aumento de carga tributária. Isso era tempo para o nosso próximo bloco. A presença hoje é do advogado tributarista Alexandre Fiorotti. A gente volta já. Voltamos com a presença do advogado tributarista Alexandre Fiorotti. Alexandre, nós terminamos o bloco anterior você falando com a possibilidade, com o risco latente de aumento de carga tributária como consequência da reforma. Por quê? Pela essa coexistência de dois regimes enquanto ocorre essa transição? Exato. Não em função da transição em si, mas em função da ideia que se está pensando para uma reforma tributária. As propostas tendem a convergir para a criação de um imposto em substituição a vários outros impostos. O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que substituiria, ao final do tempo de transição, todos os demais tributos que incidem sobre consumo, pelo menos os principais deles. O federal, estadual e o municipal. E o conceito que está se delineando para a reforma tributária é de um imposto com alíquota uniforme e que será algo, estima-se algo entre 25% e 30%, tá? Que pode acarretar um aumento, sim, significativo na carga tributária, principalmente daqueles produtos de consumo básico para a população mais carente. Estou falando aí de alimentação, principalmente. Arroz, feijão, isso daí que hoje a carga tributária é menor do que isso, elevado a 25% ou 30%, gera um aumento de arrecadação para essa parcela significativa da população, né? E com redução do poder, da capacidade de consumo. Isso porque, na verdade, por exemplo, a alimentação ela tem um peso numa família pobre muito diferente do que tem numa família abastada, né? Muito diferente, muito exatamente. Diferente, então o impacto é muito grande. Ela é mais de 50% às vezes da renda da família do pobre. E o que se diz, e o que se propõe pela reforma tributária é que se faça esse imposto com alíquota alta, mas com a promessa de que o consumidor carente, o cidadão carente ou de baixa renda, ele terá a possibilidade de recuperar parte desse imposto, como acontece hoje em algumas cidades que incentivam o consumidor a pedir nota fiscal, informando o seu CPF na nota para ele poder buscar uma restituição parcial desse imposto. Isso é uma situação complexa de se admitir numa reforma tributária, porque, primeiro, nós teríamos um aumento de carga tributária sobre bens essenciais com diminuição do poder de consumo dessa parcela significativa da população carente aí. Para que depois essa população possa buscar uma restituição. Como isso se daria? Com que velocidade isso se daria? Como operacionalizar isso? Nós estamos falando de uma população que no Brasil hoje de 45 milhões de pessoas que não participam do sistema bancário. Tá? Nós estamos falando de muitas pessoas que têm dificuldade na compreensão de assuntos simples. Imagine buscar restituição de imposto ou devolução de imposto junto ao governo. É complexo o tema. Nós temos uma parcela significativa da população que não tem acesso à tecnologia, não tem acesso a isso. Então vai depender de terceiros, vai depender da boa vontade. E tem o IATA aí, entre ela recuperar a restituição, ela está com o poder de compra dela parcialmente podado. Parcialmente podado. E quem tem fome tem pressa, não tem isso. Então, assim, o que vai acontecer? Para o cidadão rico, não vai fazer diferença para ele, de repente, mas para
cidadão carente ali, de baixa renda, isso vai ter um impacto grande. A tendência que a gente percebe é que se não houver um aumento expressivo da carga tributária como um todo, a população mais carente corre o risco, pelo menos ela, de sofrer esse aumento da carga tributária. Então, é algo que precisa ser repensado. Outra questão a considerar, Alexandre, é a questão que se coloca do conceito filosófico da tributação. Por que tributar o consumo? Por que não tributar mais a renda? O patrimônio também é tratado com uma certa benevolência, né? E me parece que essa questão está passando ao largo da reforma tributária, né? Está passando sim, você tem razão. Hoje nós temos basicamente, em qualquer lugar do mundo, nós temos 3 fontes de arrecadação: consumo, renda e patrimônio. O Brasil está na contramão da direção em relação aos países da OCDE, onde tributa-se mais a renda e menos o consumo. No Brasil, tributa-se mais o consumo e menos a renda. E patrimônio, a tributação realmente é muito baixa, né? E não está se falando em reforma tributária para mexer em renda, está se falando na reforma tributária para se mexer nos tributos sobre consumo. Então, uma reforma tributária manca, vamos colocar dessa forma, e que não mexe aonde deveria mexer mesmo, que era a renda. Nós deveríamos diminuir a carga sobre consumo, carga tributária sobre consumo, e calibrar uma carga tributária mais justa sobre a renda. E a questão patrimonial? Ainda tem uma coisa ideologizada envolvendo isso, não tem não? Tem sim. É algo muito difícil de se prever como poderia ser feito. Não é simples. Os modelos são do Brasil e comparado com outros países, não são necessários, não dá para se dizer qual necessariamente é o mais correto, né? Mas que também seria interessante pensar numa reforma pontual. Eu diria o seguinte: talvez uma reforma ampla agora sobre renda e consumo, e não só sobre consumo, e sem perder de vista uma possibilidade de uma reforma menor dos tributos sobre patrimônio. Isso, no futuro, isso precisaria ser visto para um segundo momento. Para um segundo momento. Então, nós temos uma questão colocada aí que você coloca. Então, você vê com relutância, se não temor, a reforma que está sendo gestada no Congresso. Sim, eu vejo com temor a reforma. Nós precisamos discutir mais, precisamos levar a informação para as pessoas, porque o que está sendo passado é a parte boa da reforma tributária que se pretende atingir, né? Simplificação, não aumento da carga tributária. Só que o que a gente está vendo, quando a gente para estudar o tema com afinco, a gente começa a perceber que há risco, sim, de não haver simplificação e de haver um aumento da carga tributária. Agora, Alexandre, normalmente, como você falou, quem paga o imposto é o consumidor, né? O consumidor final. Sempre quem paga o imposto é o consumidor final, e as cadeias intermediárias são, digamos, depositários desse tributo provisoriamente. Até você, né? A gente não está vendo um engajamento da classe empreendedora nessa discussão. O que a gente percebe é que há movimentos mais setorizados e, de certa forma, isolados. A gente vê o seguinte: há uma tendência de a carga tributária aumentar muito para o setor de serviço. O setor de serviço seria, numa reforma tributária como está posta, será muito tributado. E aí a gente começa a perceber o movimento da classe empresarial de serviços, focado em serviços, que se posicionando contrariamente à reforma tributária. Como a gente vê outros setores que defendem a reforma tributária. Então, só que isso está tudo muito no âmbito seguinte, de discussões em alguns poucos fóruns de discussões, alguns eventos, mas não aberto como precisaria ser para poder levar a informação com mais conteúdo para as pessoas, para o cidadão, de fato. Discutir mais o assunto, mastigar mais isso, para termos certeza que ela seria mais resolutiva. A presença hoje é do advogado tributarista Alexandre Fiorotti. A gente volta já. Voltamos com a presença do advogado tributarista Alexandre Fiorotti. Alexandre, num breve resumo do que você falou para nós nos blogs anteriores, você entende, ou pelo menos critica o fato de que falta um discricionarismo que considere as desigualdades sociais no âmbito do imposto do consumo. E
E essa questão que o Brasil está na contramão da tendência internacional de privilegiar mais a renda que o consumo por efeito de tributação, ou seja, tributa consumo mais do que tributa renda. Seriam dois, digamos assim, seriam dois equívocos que já são congênitos em torno da reforma tributária. Ela já nasce com esses equívocos. Exatamente, você tem razão. Já nasce com esse equívoco. Uma reforma tributária com viés de mudança só de tributação dos tributos sobre consumo, sem levar em consideração a renda, já tem um problema de conceito. Uma deformação. Né? Já tem uma deformação, é uma proposta manca. E a gente nota que o consumidor não tem ainda a devida consciência, o cidadão não tem a devida consciência disso. A gente sabe que o cidadão hoje ele está consciente de que nós pagamos muito tributo no país, e o impostômetro ele veio para dar mais essa transparência. Existe hoje nas notas fiscais de venda ao consumidor o dever, a obrigação de todo comerciante de informar a carga tributária aproximada dos tributos na venda daquele produto. E poucos consumidores olham aquilo. Mas por que é tão importante o consumidor ter noção disso? Porque o consumidor só vê mesmo, o cidadão, de maneira geral, ele tem dificuldade de enxergar a carga tributária sobre o consumo. Ele enxerga a carga tributária facilmente sobre a renda, porque vem muitas vezes retida na fonte, na forma de imposto de renda retido na fonte, contribuição previdenciária também, né? Então, o que a gente... Ele não vê o imposto indireto. Ele não vê o imposto indireto. Exatamente, ele vê o imposto direto. O indireto ele não vê. Então, mexer com os impostos indiretos é sempre muito mais simples do que mexer com os impostos diretos. Mexer com os impostos sobre consumo é sempre mais simples do que mexer com os impostos sobre a renda, os tributos sobre a renda. E nesse ponto a gente tem que botar o dedo na ferida, não tem jeito. Podemos até fazer passar uma reforma nesse modelo, mas isso não vai ser a solução do país. Nós precisamos de alguma coisa melhor e mais ampla. Nós precisamos rever conceitos. Uma outra questão também que me ocorreu, Alexandre, é o seguinte: na formação da alíquota do IBS, você tem a parcela que cabe à União, ao Estado e ao município. Cada um tem autonomia para fixar a sua alíquota. Isso não pode resultar numa guerra fiscal, não? Por exemplo, se um Estado resolver fixar a alíquota dele menor, para poder formar uma alíquota final menor também. A probabilidade de uma guerra fiscal seria reduzida, muito reduzida. Porque imaginemos o seguinte, a lógica do IBS é diferente da lógica dos outros tributos existentes hoje. Nós temos um ICMS cuja arrecadação é partilhada quando feita a operação entre estados. Origem e destino. Origem e destino. Aí gera a guerra fiscal que a gente conhece. Um estado vai lá e dá uma parcela de contribuição do tipo, eu dou um crédito presumido, ou não me recolha tudo que me é devido, e aí ele consegue atrair investimento para si. No IBS é diferente. A tônica é de recolhimento no destino, sempre no destino. Então, imaginemos que uma indústria que esteja localizada em São Paulo, cuja carga tributária, somadas alíquotas, dê 25%, queira sair de lá para poder produzir num estado do Espírito Santo cuja carga tributária do IPS seja fixada em 23%, hipótese, numa cidade aqui do Espírito Santo, 2% a menos. Como a carga tributária vai incidir no local do consumo e não da produção, isso tende a não gerar a guerra tributária, a guerra fiscal. Sob esse aspecto, a reforma pode ser boa, né? O fim da guerra fiscal, ou pelo menos a redução drástica da guerra fiscal. Mas também a gente tem que pensar o seguinte, até onde a guerra fiscal é ruim para os estados e municípios. Porque se nós temos hoje, num estado como o Espírito Santo, nós temos muitos contribuintes, empresas que vieram se instalar aqui gerando emprego, gerando circulação de riqueza. A área atacadista é muito típica disso. Exatamente, em função dos incentivos fiscais, que hoje estão validados, estão convalidados, nós dizemos assim. Então, encerra-se os incentivos fiscais. Qual a razão que uma empresa que está lá em São Paulo, que montou uma filial aqui, terá para manter essa filial aqui, de repente, se não tiver incentivo algum? Ela vai embora?
Não, mas Volta para o você Estado. está trazendo uma questão absolutamente inédita aí, que eu nunca tinha ouvido, não sei o que é, mas afinal de contas, guerra fiscal, será que é ruim mesmo? Será que é ruim a guerra fiscal? Porque fala, assim, vou evitar a guerra. Ah, ok, então vamos evitar a guerra fiscal. Ok, vamos evitar a guerra fiscal. Parece um sentimento de antibelicosidade. Mas vem cá, vamos discutir. Quem for mais eficiente, leva, né? Exatamente. O que a gente nota é que as pessoas tendem a olhar para a guerra fiscal com uma ótica de que, olha, você Ela é tem predatória. renúncia fiscal e aí o governo deixa de arrecadar. Sim, mas o governo deixa de arrecadar e deixa de arrecadar muito com a guerra fiscal, ele dando os incentivos. Mas se ele não der o incentivo, ele não teria arrecadação sequer, de repente, daquilo que ele tem. É verdade. E aí, É, eu acho que tem que a olhar- lógica é 5% de alguma coisa é mais do que 100% de nada. Exatamente. Então, eu não posso simplesmente criticar do ponto de vista dos incentivos fiscais, porque proporcionam guerra fiscal, isso e por consequência, renúncia de receita tributária. Não dá para pensar exatamente nisso. Vamos acabar com a guerra fiscal, vamos acabar com os incentivos fiscais no Brasil todo. O que acontecerá com a produção de bens de consumo lá na Amazônia, na Zona Franca de Manaus? O que acontecerá com o Estado do Espírito Santo hoje, que tem um número de atacadistas aqui expressivo, né, em função do incentivo que tem aqui? Então, perceba que a tendência é que os estados menos favorecidos com investimentos de longo prazo que vieram em infraestrutura perdem. O Espírito Santo, por muitos anos, segundo a história, ele foi um estado em que a coroa portuguesa, quando o Brasil ainda império, via o Espírito Santo como fronteira, como barreira às invasões, aos invasores, né, Das Minas de Ouro. Minas de Ouro, lá em Minas Gerais. Então você veja, então até em função disso, em certo ponto da história, era proibido o desmatamento no Espírito Santo para justamente deixar a mata servir de Escudo. barreira, de escudo. O Espírito Santo sempre foi preterido em relação a Rio de Janeiro, Minas e Bahia. Então, como é que o Espírito Santo compensa isso? Dando incentivos. E o que nós precisamos, na verdade, o que nós temos que entender é que incentivo fiscal pode sim ser bom, em função disso, de atrair investimentos, e desde que sejam incentivos transparentes. O Espírito Santo hoje é um estado que tem seus incentivos fiscais estruturados em leis claras e transparentes. Hoje nós temos um cenário aqui de segurança. Não é o atacadista A, B e C que tem direito, são todos que têm direito. Basta que venham aqui, se instalem aqui. Isso enquadra os critérios da concessão do benefício. Os critérios, então, e que se mantenham regulares com o Estado, recolhendo em dia e tal. É isso que a gente tem que... Agora, Alexandre, eu já vi palestra sua em que você fazia uma certa advertência com relação digamos assim, os dois tempos talvez a reforma devesse contemplar. No primeiro momento, focar os impostos federais, e num segundo momento, sim, se ocupar dos impostos estaduais e municipais. Eu percebo que há uma grande dificuldade, não só eu, né, quem lida com a reforma tributária hoje, quem está se debruçando sobre a reforma tributária, percebe uma grande insegurança da parte de estados e municípios. O que acontecerá se aprovada uma reforma tributária em que se some aos tributos federais o principal tributo estadual e o principal tributo municipal? E que toda a arrecadação seja feita de forma centralizada num órgão da União, com posterior repartição dessa carga tributária com os estados e municípios. Nós temos visto que os próprios estados têm dificuldade de mensurar o que acontecerá consigo. Então, um estado de São Paulo, a reforma tributária no modelo proposto vai ser bom ou ruim? O estado do Espírito Santo vai ser bom ou ruim? Eu já ouvi dos dois lados. Eu já ouvi gente pensando que vai ser bom para o Estado do Espírito Santo, já ouvi gente pensando que vai ser ruim, defendendo que vai ser péssimo para o Espírito Santo. Então, o que eu vejo é que a tendência natural é que seria muito mais fácil aprovar uma reforma tributária do ponto de vista dos tributos federais, deixando para um outro momento uma reforma dos tributos estadual e municipal. E aí a União, sim, mostrando o impacto de uma reforma tributária sobre os seus tributos, mostrando um impacto positivo de uma reforma que, olha, está simplificando de fato, não há aumento então, de carga tributária e deu certo. Vale a pena vocês fazerem também. Vocês fazerem de vocês. A presença hoje é do advogado tributarista Alexandre Fiorotti. A gente volta já.
Voltamos com a presença do advogado tributarista Alexandre Fiorotti. Um aspecto também que, até agora, me parece, a discussão sobre a reforma tributária não considerou, não alcançou, que é o seguinte. Em 2014, 2013, 2014, no site da Receita Federal, se informava que o Espírito Santo enviou para Brasília 18 bilhões. Naquele ano, o orçamento do Estado era de 15 bilhões. Então, o Espírito Santo enviou para Brasília 120% do seu orçamento em tributos federais recolhidos aqui. Me parece que a composição média, com algumas pequenas variações, é de 65% da base de tributo vai para a União, 25% fica para o Estado e 15% para os municípios. E essa é outra discussão que se coloca também, porque a percepção do serviço público é de quem mora na cidade. As pessoas vivem e morrem na cidade e entendem que o setor público próximo é o município. Essa discussão não vai ser assumida agora, né? Não, essa discussão ela fica relegada a um segundo plano, ela não é feita agora, nesse momento. De fato, quando a gente olha para os tributos de maneira isolada, o ICMS, isoladamente, ele tende a ser o tributo mais impactante sobre o consumo, sem sombra de dúvida. Mas quando a gente olha o volume de arrecadação que tem a União com seus tributos somados, né, os estados e o município, cada qual com seus tributos, o município que está na linha de frente prestando o serviço direto ao cidadão é quem menos arrecada. Então ele depende dos repasses de Estado e União, e o Estado depende de repasses da União também. E há uma dificuldade, justamente por isso que a gente fala que seria interessante uma reforma, talvez, envolvendo só os tributos federais, porque há até uma certa dificuldade de convencer estados e municípios a participarem de uma reforma em que terão que confiar, né, na União, cegamente na União. A União tem, por exemplo, na década de 90, na Constituição Federal, né, enquanto a Constituição Federal de 88 foi uma Constituição inovadora, nós já tínhamos ali a previsão de não exportar tributos. E nós temos uma lei Candir, uma lei complementar da década de 90, né, uma lei complementar número 87 de 1996, que fala exatamente isso, que também, né, repete a Constituição, não se exporta ICMS. Mas isso é cruel para o Estado, né? Não se exporta ICMS. E mantém-se o crédito de ICMS das compras que os exportadores dos insumos, fazem, matéria-primas, matéria-prima e tudo mais. Com a promessa da União ressarcir os estados dessas perdas que eles têm, porque eles ficam devedores, eles não podem cobrar na exportação e ficam devedores dos contribuintes. E esse ressarcimento, essa compensação, isso não acontece do jeito que deveria acontecer. Ou pelo menos no ritmo que deveria acontecer. Exato. Por isso que a gente vê aí contribuintes aqui no estado do Espírito Santo, em vários estados, grandes exportadores, com acúmulos absurdos de crédito da faixa de bilhões de reais, e a União e os estados travando a recuperação disso de uma forma ou de outra, porque sabe que a fonte que seria a União para compensar não vem. E a proposta de reforma tributária promete simplificar e resolver esse problema, mas não diz como. Tá? Não diz como. Então, a tendência é que esse problema se mantenha. Quero agradecer muito, Alexandre, sua presença aqui, a sua explicação que você oferece para nós, para o nosso telespectador. Nós temos um contingente de telespectador que é mais diretamente envolvido com a área da produção e tem razões fundamentadas pelo que você está falando para ficar preocupado. Tem sim. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre a reforma tributária também. É um tema que eu gosto, estudo muito e acho que todo mundo precisa estar, de certa forma, tendo contato com isso, porque afeta a vida de todos nós. A presença hoje do advogado tributarista, diretor do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, Alexandre Fiorotti. Até já.